noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Que nesta noite nós tenhamos momentos de paz, momentos de reflexão, momentos de intercâmbio com os nossos irmãos espirituais, que sempre estão a nos orientar através da intuição. Que possamos absorver toda essa paz que fora preparada nesse ambiente para nos receber, que façamos bom uso desses momentos, que levemos conosco para nossos lares, para a nossa vida, todos os ensinamentos que aqui assimilamos, compreendemos e guardamos em nosso coração. Que Deus abençoe também a todos os nossos irmãos que não puderam aparecer na noite de hoje, que onde estiverem recebam essa paz, essa luz, guardem essa serenidade dentro do seu coração. Que hoje e sempre a figura excelsa do Mestre Jesus sirva-nos de inspiração para todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Bom, agora eu não vou precisar ficar olhando para lá. Muito bem. Hoje nós vamos começar então o capítulo 116 do livro Pão Nosso, de autoria do nosso querido Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E o capítulo tem esse título: Ouçam-nos. Só isso, ouçam-nos, que faz referência a uma fala que vai em Lucas capítulo 16, versículo 29, que diz o seguinte: Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Deu para entender? Fazendo referência àquele povo. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, que os ouçam. Muito bem. Antes da gente adentrar o título aqui, o tema desenvolvido por Emmanuel, vamos fazer uma referência que nós temos. Nós temos uma Bíblia? Temos. Se a gente tiver bastante curiosidade, a gente pode baixar um Alcorão? Ótimo. A Torá? Ótimo. Hoje é tudo. O Evangelho segundo o Espiritismo? Todos os livros do Chico? Os livros do Divaldo? Quer dizer que a gente tem um bom arsenal de cultura, né, à nossa disposição. A gente bem utiliza isso. Eu faço uma meia-culpa. Quanto tempo que eu perdi abstendo-me de ler, de trabalhar contato com novos conhecimentos, às vezes envolvidos por coisas assim, sem a mínima importância. Tá certo. Eu acho que na vida tudo tem que ter equilíbrio. Eu acho também que estudo demais é prejudicial. Sempre achei e vou continuar achando. Você viver só para uma coisa, para mim não serve, não cola. A gente tem que ser assim, equilibrado em tudo, inclusive no estudo. Muitos se perdem no desenvolvimento de uma só linha de raciocínio, de uma só linha de estudo. Eu, particularmente, prefiro saber um pouquinho de tudo, sei de tudo
Tudo um pouco, muito mal, mas sei. E avanço, aos pouquinhos. Prefiro assim do que saber tudo de uma coisa só e ser ignorante nas outras. A gente vê muitos exemplos aí na nossa vida de pessoas que são realmente vencedoras em determinadas coisas. Mas o quanto que elas precisaram abrir mão para chegar até o posto que se encontravam. Olha, não vou tergiversar em coisas do nosso mundo lá fora. Vamos voltar para o tema que nós estamos desenvolvendo aqui. E nós estamos nos referindo à doutrina espírita. Então, o que nós temos feito para aprender sobre ela? Para aprender um pouquinho mais sobre ela? Eu não fiz um recenseamento particular para saber quantas obras eu já li, quantas obras eu já estudei, mas eu posso fazer um paralelo pelo conhecimento que eu acho que eu tenho. E se eu tivesse que dar uma nota para mim de 0 a 10, eu estou quase chegando no 1 pelo meu esforço. Quase chegando. Quer dizer, estou muito longe do que seria o ideal. E a gente também. Todos nós. Poderíamos ter aproveitado melhor nosso tempo? Com certeza. Mas nunca é tarde para se começar. Basta que a gente queira. Né? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, que a gente não quer, a gente tem que fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até aprender a gostar. Sabe por quê? Porque a gente reencarna. E cada vez que nós reencarnamos, uma história nova. E voltamos, logicamente, a aprender tudo de novo. Vocês notaram uma coisinha interessante? Algumas crianças, por exemplo, pequenininhas, já começam a falar logo em ter idade. E outras demoram muito tempo para começar a falar. Umas já começam a desenvolver o seu intelecto, né? A sua interação mais rapidamente, e outras demoram um tempo maior. Por que será? Será que porque não tem a ver com o modo como nós vivemos hoje? Nós fazemos as coisas e gostamos do que fazemos? Ou vivemos por viver? A grande maioria, esmagadora maioria, vive por viver, sem saber por que está vivendo. O que acontece? Acontece que quando retorna uma nova existência, aquilo tudo que ela aprendeu na reencarnação anterior, ela tem que travar contato novamente. Por quê? Porque o que faz com que realmente aquilo que aprendemos fique eternamente gravado em nós é o gostar. Simplesmente isso, você gostar do que você faz. Então, se você gosta, por exemplo, de português, uma coisa bem básica. Que bom. E estuda o português com vontade, com dedicação. Na outra existência, você vai ter muito mais facilidade de lidar com o português. E assim para todas as coisas. Quando nós aprendermos esse segredinho de que a gente não precisa repetir tanto, mas que a gente tem que fazer o que faz, gostando, aí as coisas vão mudar, a gente não vai ser tão repetitivo.
Vamos lá, nós vamos dar uma lida então no texto do capítulo 116. Lembrando que o trecho do Evangelho diz o seguinte: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-os. Estava tentando fazer um paralelo com o que nós temos no doutrina espírita. A gente tem muita informação na doutrina, tem, que a gente ouça essa informação, a gente entenda. Esse ouça é compreender, que a gente compreenda. Então vamos lá. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Todo mundo já ouviu falar de se ter uma religião apenas por um rótulo, né? Ah, eu sou o quê? Eu sou espírita, mas eu não acredito. Eu não vou no centro. Ah, eu não estudo muitas obras não, mas eu acredito. Ponto. Ah, eu sou católico, mas sou não praticante. Ah, eu sou evangélico, mas não sou muito de ir nos cultos. Quer dizer, é como se o rótulo salvasse as pessoas, né? O rótulo fosse o suficiente. E é o suficiente? Não é. O que realmente impera é o quê? É o que nós nos tornamos. Acredito que eu já perdi onde eu estou. Há precisamente um século. Mas já não estou muito não. Você só leu os dois primeiros parágrafos. Só os dois. Terceiro parágrafo. Então tá bom. Há precisamente um século estabeleceu-se o intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. É o tal do se me apetece, eu vou. Se não, se me agrada, ali estarei. Se não agrada. E isso faz um pulular de pessoas aqui no centro, assim, grandioso. Porque as pessoas vêm buscar o que lhes interessa ao coração. Grande maioria. Vamos ver os endereços. Primeiro, perda de entes queridos. Vem ao centro espírita pensando que aqui é um local onde pode-se obter uma comunicação com aqueles que já desencarnaram com facilidade. Isso acontece? De jeito nenhum. Não impera a quantidade de pessoas, mas se estudar a comunicação, de jeito nenhum. Não acontece. O que mais que se busca aqui? Dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, desemprego. Como se aqui fosse um portal onde fosse resolver os problemas do mundo material. Resolve? Também não. E por que as pessoas ainda vêm com esses objetivos? Quer ver uma coisa? Desilusão amorosa. Traz pessoas no centro? Se traz. Resolve? Nós não somos casamenteiros, não. Se depender de nós, ó. Então, muitos buscam
apenas o que o coração está pedindo ali. Mas há necessidade de ouvir um pouco mais a fundo o que é a religião, o que os ensinamentos estão a dizer. Será que nós mudamos o nosso comportamento para melhor? Será que nós estamos alicerçando as nossas diretrizes no rumo correto? Será que os nossos sentimentos estão sendo assim filtrados para se tornarem mais puros? Ou será que a gente está vindo aqui apenas por rotina? Aquela velha máxima: eu estou lá, estou salvo. Posso falar? Isso que você acabou de falar aí é bem parecido com pessoas que se tornaram, entre aspas, espíritas, mas vêm convenientemente, assim, esporadicamente, visando o que fazia na religião católica. Eu vou no domingo, porque pronto. E tinha pessoas que iam à missa aos sábados, porque valia no domingo, era o mesmo folheto, para ficar ali no domingo. Então, aqui também temos. Levando em conta que todos nós, no passado recente, éramos católicos, a gente absorveu, sim, esses tipos de comportamentos. Mas quer ver uma coisa que é muito comum aqui no centro, que eu vou ser crucificado por falar isso, mas que é uma verdade. Muitos vêm ao centro um único dia da semana, seja numa reunião mediúnica, seja uma reunião qualquer, e não se envolvem com mais nada. Não assistem a uma outra palestra, não vão em outro dia, não participam de uma atividade, não participam de grupos de estudo. E como se fosse, funciona justamente isso, como se fosse uma missa, como se fosse um culto. Cumpriu aquilo ali, está cumprido o protocolo. E não é. Com o passar do tempo, quanto mais nós nos envolvemos com a doutrina ou com a religião, falando aqui no centro, ou qualquer aspecto religioso lá para fora, qualquer religião, qualquer doutrina, à medida que você vai se envolvendo, você quer se envolver mais, você quer ser útil, é da natureza humana, nós queremos ser úteis, a gente sente bem sendo útil. Isso dá valor, dá sentido à nossa vida. E não é inerente a uma ou outra pessoa, é para todo mundo. Todos. Mas tem pessoas que não sentem isso. Por enquanto. É temporário. Porque nós todos somos iguais. Todos somos iguais. Acontece que uns já despertaram para os sentidos, outros não. E quem vai ditar as regras do passo mais acelerado ou do passo mais lento na escala da evolução somos nós. Quando a gente está um pouquinho lento demais, a vida põe umas pedrinhas ali para nos acelerar. Aí você tropeça e vai lá na frente. É isso que a vida faz para nos ajudar. Então, dor, obstáculo, alguns sofrimentos, dificuldades foram feitas para acelerar o nosso processo de desenvolvimento. Se tivéssemos todo mundo assim, nível férias, nossa evolução seria muito lenta, mas muito lenta mesmo. Isso se não fosse totalmente parado. Totalmente não tem como, mas poderia ser muito, muito, muito vagarosa. Para esses, o fenômeno e a revelação no Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos
em consecutivos anos de observação. Quem que é o frequentador mais antigo do centro aqui, sem ser eu? Desde quando você frequenta aqui? 2008? E vocês? Eu, 2015. 15? Eu fiz 3 anos. 3 anos só? 2021. Veio de outra casa, né, mãe? Vim de outra casa. Não, Aqui 3. não, e na outra? Na outra 13. 13 anos. Então são 16. 2014. Geraldo? 2018. 18? Vai. Recente? Aqui eu não lembro só. E lá? E lá na unidade? Foi Não, mas foi você tinha ficado um bom tempo lá e parava um pouco, mas iniciava em 88. Mas aí eu parei. E vocês? Nós somos Recente? Sim? Nossa, Está na fralda ainda, então? Principalmente essa novidade, crescimento. O que você está achando? Acha a gente meio louco aqui ou não? Não, já você bem perto da nossa realidade. A mãe, ela acompanha mais vídeo, né? Eu ouço bastante. Ela acompanha bastante. Agora, E eu tinha vontade de ir, mas falei pra ela, eu não sei onde é, não sei se pode, se eu posso. Aí a gente tem que procurar. na verdade, a gente escuta tanta coisa que é tudo confuso, né? Então, muita coisa pra gente é novidade. Então, até de acertar um lugar, né? Foi uma amiga minha que indicou. Eu acho que ela ia lá do lado do na verdade, tem o senhor, assim, lá. E aí ela me indicou para poder vir. Aí é perto do serviço, é perto do serviço dela, a gente vai encaixar o horário e vir. Mas é novidade, tudo. Olha só. Então está sendo conhecimento mesmo, a gente está começando do zero. Né? E às vezes eu falo tantas obras que você deve ficar boiando, né? Às vezes a gente vai até procurar, tá? A gente até procura na internet algumas coisas. Você acha? Por isso que eu perguntei aquele dia onde eu podia assistir as palestras daqui. E a gente estava procurando, mas não achava. Não tem que. Nossa, está totalmente perdido. Eu sempre estava na igreja evangélica. Sei. E totalmente diferente, né? Eu Uhum. precisava, na verdade, eu catequese, misa, tudo certinho, fui católica, né? E aí depois, em 18 anos de idade, eu fui para a igreja evangélica, acompanhava muito louvor, porque eu não entendia nada do católico, né? Se fosse para mim uma missa, eu não conseguia entender. E aí eu fui para a parte de louvor, citação da palavra, mas nada muito combativo. Nossa, não é isso ainda que eu quero. Sei. E aí a gente começou a frequentar e a gente está gostando. Não sei se não, tipo, 2 semanas, umas 2 semanas e ainda muito tempo. Hoje a gente chegou aqui e está falando, nossa, como é que fez falta na semana de você entender, de escutar alguma coisa, porque querendo ou não, é 2 frases que você fala que é tanta coisa que sai, tanta informação, que a gente vai ligando os pontos assim, e assim, nossa, isso mesmo, e aí a gente vai pesquisar algumas coisas e conhecimento bem mais ainda. Então. Mas é novo, faz uns 3 meses. Ouvir, eu gosto muito de ouvir palestras de outras pessoas. Eu aprendo mais com a palestra dos outros, porque daí eu consigo compor o meu pensamento. As lacunas que ficam preenchidas, eu consigo compreendê-las, né? Entendê-las melhor, ouvindo explicações de outras pessoas. E às vezes com um tema assim que não tem nada a ver, né? Você ouve e linka com uma coisa que está lá do outro lado. É bem interessante. Por isso, ouvir, estudar é essencial para que a gente componha aqui no centro. Todos estudem, todos se esforcem na sua melhoria intelecto, moral. Mas eu perguntei quanto tempo que vocês frequentam o centro. Eu queria saber se nesse período algum parente de vocês já veio aqui e deu alguma comunicação para vocês. Não, só você mesmo.
Ela só Você assim. viu só sede perto, Margarete. Eu acho que a minha bisavó deu uma comunicação através de psicografia Aqui no centro? lá no CDT. Ah, não. Vale aqui. Aqui a minha bisavó apareceu na sala de passe enquanto tomava passe. Isso é uma evidência sua. Se eu não me engano, era a Marina que estava aplicando passe. Eu estava num período que eu estava bem conturbado. Não conectava nada com nada e a minha vida não estava de cabeça para baixo. Estava, sei lá. Então, a gente aprende aqui no centro que é o seguinte: separados nós não estamos dos nossos entes queridos, mas eles pararam já há muito tempo de pôr uma madeira na boca nossa, ou seja, de nos pagiar. Muitos ainda desconhecedores do que é uma casa espírita vêm justamente para ter esse intercâmbio, para continuar a sua vivência. O que vivia-se no plano físico quer viver agora em conexão com o mundo espiritual. E isso não é possível. A gente já sabe que não é possível. São raros os casos que há essa possibilidade e por um motivo muito justo. Nesses quase 18 anos que eu conheci o Espiritismo, eu vou ser bem franca, eu nunca cogitei isso. Eu e o Marcos, vamos para ver se a gente recebe. Nunca. Eu não estou sendo pretensiosa. Isso nunca me chamou atenção. Você entendeu por quê? Porque a gente, o Espiritismo parece que estava vivendo dentro da gente, porque a gente assimilou tudo com muita facilidade nas leituras, nos estudos, nas palestras. A gente assimilou, então, nada nos surpreendeu. Então a gente falou assim: porque a gente sabe onde eles estão, a gente sabe que eles estão vivos. Se estão bem ou não, é outra história. Mas a gente nunca precisou ir no centro espírita para ver se tem alguma coisa. Pois é. Porque nesses casos é porque está buscando uma coisa para si e não para o outro. Quer dizer, tem os casos também que quer saber como que o ente querido está do lado de lá. Mas, na grande maioria, é uma coisa particular. Tudo muito individual. E isso nem poderia ser uma coisa assim, rotineira no centro. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu sou um médium, agora estou em transe e estou recebendo aqui a tua... Quem quer desencarnar? Sua mãe? Minha mãe, meu pai, meu irmão. Tua mãe. Tá, faz de conta. Eu estou em transe aqui e estou recebendo tua mãe. E vai se falar: oh, Maria Ângela, que saudade que eu estou de você. E mais algumas coisinhas. Tá, fala. Vai ter dúvida ou não vai ter se é verídico ou não? Vou ficar. Isso vai acontecer com todo mundo. Então, para quê? Para quê? Se o Chico, olha, o Chico é velho, quando recebia suas cartas, grande leva de pessoas tinham dúvidas. E quando eram outros médios ainda que não tinham a categoria do Chico. Mas a carta psicografada é com a letra do ente querido. Nem sempre. Nem sempre. Raras vezes. Do Chico era, porque Chico era o Chico. Sim. Se pegar um outro médium aí, que faça psicografias, é a letra do médium. Aí já gera dúvida. Pois é. Então, para quê? Qual a finalidade disso? A finalidade tem que ser útil. Tem que ser para o bem comum, o bem de todos. E olha só, não é porque desencarnou que está bem. Não é que desencarnou que virou santo. Então, aquele que viria trazer mensagem, vai trazer conforme ele está, conforme você está. E se ele estiver em desequilíbrio, estiver revoltado pelo falecimento, ou por ter sido ludibriado, etc, etc,
a mensagem que ele vai trazer vai ser benéfica, exaltar? De jeito nenhum. Então, às vezes, a gente busca as coisas e nem sempre o que a gente está buscando é o melhor para nós. Então, o não a gente vai ouvir muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E quando recebermos um sim, pode ter certeza, é por um grande bom motivo. Seguindo aqui. Pode só fazer um breve comentário? Pode. A conexão não acontece pela nossa vontade, né? Às vezes a gente está procurando e não acontece essa conexão. Porque eu tenho vontade de receber a mensagem. Se o Espírito que está trazendo a mensagem, está trazendo um benefício, está trazendo um auxílio, aquela pessoa que está recebendo for merecedor, ela consegue trazer o benefício, né? E se o Espírito está trazendo também for merecedor. No caso, se for só por vontade da pessoa e muita insistência, acaba acontecendo mensagem de espírito mistificador. Não somente o médium, né? Às vezes, espírito mistificador aproveita do médium, que inexperiente talvez, e acaba passando esse tipo de mensagem como se fosse o parente da pessoa tal, e não é. Pois é. O negócio é complicado, porque às vezes o médico pode ser até experiente, mas ele sabe como é o espírito que vai comunicar, quais as características dele? Não sabe. Como é que ele vai saber se o espírito se apresenta, vamos supor, eu sou parente de tal pessoa, o médium sabe disso? Sabe. Tem que ter o quê? Tem que ter uma retaguarda, tem que ter uma composição ali de trabalhadores do plano espiritual muito bem alicerçada, para que não haja embuste. Então o negócio é complexo, não é simples de você sentir alguma coisa e já falar, é complicado. Qualquer comunicação mediúnica é complicado, tem que ter experiência sim, porque você pode acertar e pode errar. Ainda mais quando junto uma aglomeração de pessoas para aquilo ficou lotado. Pois é. Ai, gente, eu não consigo. Imagina a organização no plano espiritual para que isso dê certo. É muito grande. Não consigo nem ver por curiosidade. É muito grande. Imagina antigamente, né, Rodrigo, que era feito aqui no público aqui, aí na mesa, né? Conseguia, né? Não é fácil. E tinha dois inimigos ferronhos nossos, de quem estava na mesa, que era assim, complicadíssimo de lidar. Um era sacolinha de plástico, o outro era copinho de plástico. Aquele barulho que faz os copinhos de plástico e aquelas sacolinhas, quando você está concentrado, parece uma tortura. Você não sabe o quanto isso incomoda. Às vezes é tão complicado que às vezes até você mexer na cadeira atrapalha a concentração de quem está na mesa. Agora imagine um salão repleto de pessoas e ainda conversando. A psicosfera não é boa, porque tem gente ali que está lá, vamos ver o que acontece, aquela curiosidade, vamos lá ver o que pode acontecer. Tem de tudo, Rodrigo. E quando entra as pessoas com medo? Também. Morrendo de medo. Essa outra coisa que eu conhecia, energia, pensamento, tudo isso. Tudo tem que ter a sua disciplina para que funcione. Vamos subir um pouquinho mais aqui no texto. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Pois é, tem um caso, acho que é o Dr. Inácio. Eu sempre falo sobre ele, porque eu li alguns livros dele. Ele, quando desencarnou, foi para o plano espiritual e
Aí já passou aquele período de perturbação, já tinha plena consciência e começou a já dar os seus passeios. E tinha, logicamente, alguém que o acompanhava, o seu mentor, e que estava sempre com ele, né? Bom, e ele queria visitar a mãe que já tinha falecido antes dele, né? Queria visitar, rever a mãe. E isso foi propiciado a ele. Então, em um determinado dia, ele se dirigiu até onde a mãe estava, ela se localizava, e chegou todo afetuoso, né? Junto dela, só que ela tratou ele friamente, assim, normal. Bom, para não narrar o contexto da história, já vamos direto no assunto, por que isso se deu? Ela falou assim: olha, nós não temos laços, nós não temos vínculos, afinidades. Eu fui sua mãe naquela oportunidade, porque eu tinha que ser sua mãe. Mas a gente não tem laços maiores que isso. Essa frase aqui diz direitinho isso aí. Então, eu achei estranho, é bem impactante. Na hora que ouve a mãe falando para o filho: olha, sou meio frio, né? Mas ela falou: nós não temos nada, só fui sua mãe, apenas isso. Eu fui o instrumento que te deu vida para você. Criou-os. Mas não aquele laço. Não assim. É lógico que é uma coisa que criou-se, lógico. Normalmente cria essa coisa, né? Talvez a situação dela. O que eu achei interessante é que cada um é cada um. E é o seguinte: nós estamos filhos e nós estamos pais. Nós não somos filhos, nós não somos pais, nós somos independentes. Até a gente, né? Eu sou Mariana. Eu sou Mariana, eu sou. Pois é. Porque não está, né? Então, existe uma família espiritual, isso existe. A família espiritual é constituída por pessoas que têm as mesmas afinidades, a mesma construção sentimental. Mas existem na nossa família pessoas que a gente não está nem aí. No nosso lar, estava uma avó que estava com a neta que ela não aceitava estar lá. Porque essa cena me ficou bem. Ela estava com a família espiritual dela, que ela é a minha neta. Sim. Que estava no quarto. Está dando trabalhinho. A residência dela. Então, assim, quando a gente nem sempre tem na nossa família espiritual, vem fora também, né? Isso daí, depois que eu vi do nosso lar, eu consegui entender. Porque eu achava que eu encontrava com esse mesmo sentimento daqui. Mas aí é complicado. Isso não vai acontecer. Só os laços verdadeiros mesmo vão se manter. Porque às vezes na nossa família espiritual, muitos reencarnam juntos, reencarnam em outros. Mas ali, no meio daquele grupo, às vezes reencarnam espíritos que precisam de algum reajuste. Tem algumas coisas que precisam viver juntos para reparar. Então não tem essa afinidade tão grande. Então estão ali mais por uma questão de acerto de contas do que de amor, de afeto, de carinho. Então isso quer dizer o quê? Que quando essa tarefa aqui passar, quando essa jornada aqui se encerrar, volta a ser tudo à normalidade. O que vai unir as pessoas volta a ser os laços de afinidade. E está muito bem descrito isso no livro do Dr. Inácio, porque ela realmente é como se ele fosse um amigo e não um filho. É mais ou menos assim que ela o tratou. E faz sentido. Para mim faz sentido. Mas, logicamente, cada um é cada um, né? Existem mães e pais que nem amam seus filhos. E isso aqui no nosso mundo, que dirá que depois que desencarnar vão estar juntos? Não vai, é só por afinidade mesmo.
Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Muito frágil. Principalmente nos dias atuais. Eu acho que isso sempre foi. Esses dias atuais, em todos os tempos da humanidade, os laços que unem homem e mulher. Eu acho muito frágeis. Muito frágeis mesmo. A maioria, a grande maioria, está alicerçado aqui nas sensações físicas. A grande maioria. Existem os laços que prendem as pessoas pelo coração, pelo sentimento, pelo respeito. Claro que existem. Não estou falando que não existe, não. Mas muitos, principalmente nos dias atuais, é só por conveniência. Todos? Claro que não. Claro que não. Sou doido de afirmar uma coisa dessa aqui. Não é verdade. Mas a grande maioria vai pelo que pode receber em troca. O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Vamos fazer um paralelo disso aqui com o texto. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Nós temos a doutrina que seguimos, que sigamos verdadeiramente aquilo. Passemos a ouvir os seus ensinamentos e que a gente não vá apenas pelo que nós queremos, que ela nos forneça, mas sim a modificação que ela vai gerar em mim. Ok? Algum ponto ficou obscuro do que nós falamos aqui? Quer um resuminho rápido? Ouve e põe em prática. E não reclama. Só ouvir não adianta não. Oi? Só ouvir não adianta não. Você pode vir há 50 anos daqui, mas se não fizer em prática. Falta o quê? Olha, tudo é uma construção, né? Tudo é uma construção. Primeiro você fica assim, atraído pela luz. Depois que fica atraído pela luz, você quer viver na luz. Depois que você quer viver na luz, você quer não só viver, mas quer brilhar junto à luz. Quando você brilhar junto à luz, você não vai estar satisfeito com isso, você quer iluminar a vida do outro. Porque você ser a luz para o outro. E esse é um processo de construção nosso. Em que patamar nós estamos? Estamos atraídos pela luz. Estamos tentando compreender o que ela é, para que possamos viver nela e um dia fazê-la brilhar em nosso coração, para que depois a gente possa iluminar outros corações. Tudo é um processo. Mas existem as pessoas que insistem em passarem apagadas por esse mundo, anônimas, para que seus atos não possam ser notados, não possam ser julgados. Tem pessoas que se fecham em si e como se ocultassem o que realmente são e perdem muito tempo nessa ilusão de anonimato. Mas só tem um jeito. A vida nos conclama a evoluir. Então aquilo que nós aprendemos, que ouvimos, ponhamos em prática, vivamos, e assim as coisas vão acontecendo. Qual o tempo de cada um de nós?
O tempo é a gente que faz. Qual a velocidade do nosso aperfeiçoamento, do nosso desenvolvimento? Depende só de nós. Pode ser muito rápido? Também não. Também não tem como. Nós temos nossos limites. Mas, com certeza, a gente pode muito bem aproveitar o nosso tempo. Muito bem. Vamos entrar então no capítulo 117. O texto, o título, aliás, é de altíssima complexidade. Altíssima complexidade. Difícil de fazer uma boa análise. O título é Em Família. Para isso, nós vamos recorrer a uma fala de Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Então vamos lá, o que Paulo diz? Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Moleza, né? Moleza. Aprendam primeiro. Começa aí a dificuldade. A gente não gosta de aprender nada, a gente acha que sabe tudo. A nossa modéstia nos diz assim: eu já sei, isso é coisa normal, isso é coisa simples. Viver em família é coisa simples. Aprendam primeiro ao quê? Exercer piedade. O que é piedade? Qual o sentido? Compaixão. Compreensão. Tenha piedade, compreenda. Amor. Vamos à morfologia da palavra? Procure. Às vezes a gente usa a palavra e a gente não sabe nem o que está falando. Então vamos saber. Devoção. Oi? Devoção, amor pelas coisas. Devoção, Isso é amor pelas coisas. A outra é compaixão pelo sofrimento alheio. Compaixão. Comiseração, dó, misericórdia. 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 Aí está aqui a outra, piedade do latim. Pietas é uma expressão de amor e reverência a Deus e ao próximo. Ela se manifesta através da compaixão, bondade e misericórdia para com os outros. Bastante coisa. Refletindo a imagem do próprio Deus que é amado. Viu só com uma palavrinha pequenininha, quanto que encerra? É a famosa empatia. Empatia com esses povos. Pode ser Tem semelhança. pode ser uma partezinha. Não seria uma coisa assim, que eu tivesse cometido um erro, aí eu peço piedade, perdoa. Aí seria pedir misericórdia, né? Uma nova oportunidade, uma nova chance. Piedade ajuda. Na indulgência. Faz parte também. Eu acho que tudo faz parte um pouquinho. As nossas palavras, elas não expressam bem, né, que é o sentido. Elas estão como sinônimos aqui: amabilidade, enternecimento, misericórdia, ternura, compaixão, comiseração, dó, miseração e devoção. É bastante coisa. Então vamos pegar um sentido aqui na frase. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Ou seja, a misericórdia, o perdão, a empatia, como você falou, está tudo embutido aqui. Então aprendam primeiro a exercer essa piedade para com a sua própria família. Ou seja,
Você está então colocando em prática todos os seus aprendizados, todas as suas virtudes, através da piedade. Não que a piedade às vezes dá aquela conotação de dó, né? Dó. Não é dó. Não é dó. É assim, eu acho que é compaixão mesmo, como a Maria já falou, e misericórdia. É um misto disso, compaixão e misericórdia, atrelado à indulgência. Misericórdia, então, é compaixão com coração, porque Tá tudo tudo é junto. coração, né? É. As nossas palavras, elas. Eu acabei de falar que quando ele disse que essa palavra piedade, lembra mais na fala de Paulo. A gente assimila tudo isso que ele leu, mas com Paulo parece que não vai. É coisa mais além. Não é? Paulo não Então, é. vamos tentar simplificar. Aprendamos primeiro a exercer a piedade para com a própria família. Ou seja, não sejamos para com os elementos da família os algozes, os juízes, os vilões, os escravagistas. Julgadores. Exatamente. A família da gente é o primeiro a julgar. Falar mal é uma coisa. Falar mal de familiar é muito bom, né? Na verdade, todo mundo gosta de falar mal de familiar. Pois é, nós estamos nesse processo de aprendizado. Então, aprendamos a exercer piedade. Aí vem a tal da indulgência que a Elise falou, porque a gente tem que colocar-se no lugar do outro para saber por que ele está agindo daquela maneira. Como que você vai ajudar alguém a passar por um período difícil se você não sabe o que ela está passando? Olha só como é que é complexo isso. Faz de conta, no seu núcleo familiar tem uma pessoa que está envolvida com drogas. Como que você vai ajudar essa pessoa a sair desse emaranhado? Se você não sabe o que se passa lá na mente dela e você julga, isso é vergonha, é qualquer coisa, qualquer julgamento. Ajuda? Não ajuda. Você julgar não ajuda. Aí entra o companheirismo, aquele arrimo necessário, porque a pessoa vai precisar de força, vai precisar de aconselhamento, vai precisar de muita ajuda, porque ele pode até superar essa fase, mas parece que vício você só controla, você não consegue extingui-lo, né, de dentro de si. Existem tantos comportamentos que podem acontecer no núcleo familiar. Como que nós vamos lidar com isso? Um enfermo que adoece. E aí vai viver o resto da vida na dependência do outro. Como que você lida com uma situação dessa? Olha quanto que você tem a abrir mão por amor, por dedicação àquele que agora necessita de você. Aqueles que adoecem, por exemplo, com uma síndrome do pânico, com uma depressão, que faz com que o lar, outrora tão alegre e festivo, se torne um lugar de dor, de sofrimento, de baixo astral, de lágrimas. Como lidar com isso? Quando a pessoa não quer, falo isso porque eu convivo, sabe? Família do Marcos. Quando a pessoa não quer, não adianta
compete. Fazer o melhor que dá para fazer. Fazer o melhor que dá. Exatamente. Até um certo ponto. Pois é. Bom, terminando a frase, então, piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais. O que seria esse recompensar seus pais? Quer dizer que todo o dinheiro que eles gastaram com a gente, na época de infância, adolescência, você tem que juntar um dinheirinho e devolver? Não é essa a recompensa? Não, né? Comprar uma casa e dar para os pais. Agora você tem uma casa para você viver e deixar eles longe. Também não? Não está recompensando? Está dando vara a eles? Muitos fazem isso, né? Sobem na vida, ganham dinheiro, agora eu vou dar uma casa para meu pai lá longe. Chique. Recompensar seria o quê? Devolver o amor que lhes endereçaram na mesma moeda. Depois de uma certa idade, eles são as crianças que a gente tem que cuidar, vamos cuidar da gente. Eu falo isso pela minha mãe. Minha mãe eu peguei ela em casa, né? E foi até o fim. E com a minha sogra acontece a mesma coisa. Já falei para vocês, né? Que agora eu estou aqui de revezar. É uma criança de não brincar com nós. Pois é. A gente pensa nisso que acontece lá, de não dar a gente não gosta. Eu particularmente não gosto dessa situação. Não, mas é muito triste. É muito triste. Mas, vamos ver com outros olhos? Fortalece a quem tem que cuidar. Fortalece demais. A quem está recebendo, desenvolve a humildade, porque tem que aceitar a ajuda do outro. Desenvolve o afeto e o reconhecimento, porque quem é beneficiado vai sentir gratidão sempre. Os laços de afeto que unem essas pessoas vão estar mais fortalecidos. Então, em suma, olhando com outros olhos, esse tipo de situação é benéfica, por mais que seja doloroso. É doloroso? É doloroso. É difícil? É difícil. Mas todos saem ganhando. Eu gostaria, particularmente, que as coisas fossem diferentes. Por exemplo, quando você chegasse na idade mais madura, tivesse um botão liga e desliga lá. Vou desligar agora, volto para o plano espiritual. Sem dor, sem sofrimento, só uma festa de despedida e paz. Seria o ideal para nós, né? Para os mundos mais evoluídos, assim. Mais ou menos assim. Tudo isso é conquista, exatamente, é conquista. Nós estamos a conquistar esse futuro, mas por enquanto, esse é o mecanismo que é utilizado para que nos doutrine e para que nos faça evoluir e faça-nos desenvolver empatia. Muitos, gente, cada um está num grau, não dá para julgar ninguém. Nesse caso, eu não julgo ninguém mesmo pelas suas atitudes. Eu vou citar um caso que eu presenciei, numa fase bem dolorosa da minha vida, a mais dolorosa. Houve uma fase que eu morei com a minha mãe. Era eu, meu filho e minha mãe. Morávamos com ela. E minha mãe, ela teve 25 anos de depressão e antes dela falecer, ela teve 4 anos de Alzheimer. Nos últimos meses, por falta de condições para cuidar bem, que
que é um quadro complicado, difícil, ela teve que se internar numa clínica, né, para idosos, para receber um tratamento mais adequado. Embora isso seja a dor mais forte que eu senti na minha vida, foi essa, quando ela foi para cá. Isso não se apaga. Essa mancha, essa marca não se apaga. Mas, numa das visitas que eu fiz a ela no final de semana, era um grande salão e punha as pessoas sentadinhas, né? Todas elas alienadas por Alzheimer. E tinha um senhor, assim, devia ter uns 80 e poucos anos, cabeça branca, pequenininho, baixinho. E eu fiquei sabendo que ele era, assim, uma pessoa, não vou citar nem nome, nem profissão, nome porque eu não sei, nem profissão, isso não é da nossa conta, só estou citando o caso. Mas é uma pessoa que tinha um certo grau de uma classe social um pouquinho melhorzinha. Nisso, quando eu estava lá no horário de visitas, né? Para um carro lá fora, a enfermeira, a cuidadora vai lá, conversa um tempinho e depois volta e o carro vai embora. Da outra feita, a mesma coisa, o carro para, a pessoa vai lá, conversa um pouquinho lá no carro e volta. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, que essa pessoa do carro era o filho daquele senhor de 80 e poucos anos que estava lá, totalmente alienado pelo Alzheimer. E ele ia para ter notícias do pai, mas ele não conseguia ver o pai. Ele não conseguia descer do carro, entrar e ver o pai naquela situação. Muitos vão falar assim: puxa, que filho ingrato. Eu não acho. Eu não acho. Porque é uma forma de expressão do amor. Porque ele não aguenta ver o pai, não aguentou ver o pai naquela situação. Muitos podem julgar, é desamor, é abandono. E realmente dá essa conotação para o filho que tem que colocar um pai e uma mãe numa casa de repouso. Não tem outra solução. É muito doloroso. É muito doloroso. Então, cada um reage de uma forma. Cada um está no patamar. Esses dias assisti um vídeo na internet, acho que vocês devem ter visto, que se viralizou. O neto cuidando da avó, a avó com Alzheimer, brincando com ela, tratando a doença como se fosse uma brincadeira, tratando com carinho, de uma forma que eu nunca vi na vida. Como que lidou bem com a situação? E abraçava, beijava, e dava risada, levava a passear, fingia que estava fazendo arte, levava umas chineladas, tudo na brincadeira. Então, cada um tem uma forma de se expressar nesse mundo. Cada um tem seu jeito, seu DNA, seu jeito de ser, e tem que ser respeitado. E não é porque acha-se de uma forma A ou B que há amor ou há desamor. O que vale realmente é o que está lá no fundo do sentimento de cada um. E isso só sabe quem passa pela situação. Então a vida em família, ela nos dá muita experiência que é necessária para a construção do nosso ser, para o desenvolvimento das nossas potências
e um grande teste dos nossos limites. Enquanto está tudo bem, maravilha. Mas e quando as coisas descambam, como que a gente se comporta? Realmente, aí a história é outra. Mas, vamos ver o que a Emmanuel nos fala sobre esse texto. Olha só, ele começa assim: a luta em família é problema fundamental. Ele está falando que é solução, está falando que é problema. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, se a gente tirasse a família hoje, o que aconteceria com o nosso mundo? Não tem mais organização familiar, cada um por si, e como que ficaria? Mais bagunçado. Mas não é o que estão tentando fazer por aí afora, não? Vai dar certo? Retrocesso. Um assunto puxa outro. Tá? Eu estou falando uma coisa, já vou puxar outra coisa lá, não tem nada a ver. É bom que passe tempo. Vocês não dormem. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube ontem, que era uma passagem do Chico, uma viagem astral do Chico a um astral inferior. E lá, nesse vídeo, reportava como que era uma cidade, né, nas zonas uraninas. E ele entrou naquele lugar, junto com o Emmanuel, e era uma bagunça só. Era uma bagunça só. Eles criaram uma animação bem tétrica, né, para aquilo. Mas, em suma, é o seguinte: eu fui analisando, fechei os olhos para aquelas animações grosseiras, e sabe o que eu vi? Nos dias de hoje. Por quê? Lá fala o seguinte: como que era a música naqueles lugares? A música era extremamente pornográfica. Bom, tem nada de diferente. As pessoas extremamente sensualistas. Nada de diferente. As pessoas estavam em constante atividade festiva, de carnaval. Nada diferente. As pessoas praticavam determinadas promiscuidades ao ar livre. Nada diferente do que a gente vê por aqui. Interessante. Eu vou ter que falar uma coisa. Posso falar? Pode falar. Até eu comentei isso no estudo do Daniel aqui na sexta-feira. Essas cidades, até foi baseado porque o Daniel estava falando da cidade estranha, né? Eu lembrei disso. Aí eu citei o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Ali descreve uma cidade que é diuturnamente assim.
coisa pior que isso. Tem coisa pior. Tem coisa pior. Loucura nas fronteiras da loucura. Nas fronteiras da loucura. Então, terminando o que eu estava falando do vídeo, é o seguinte, e no final eles falam assim, essas cidades vão ser esvaziadas, todos os seres que estão vivendo aqui vão ser reportados na reencarnação. Foram, né? Agora dá para entender É. como que nós estamos. Por que aconteceu isso? Por causa justamente do final dos tempos que nós estamos vivendo. Ou seja, esses espíritos estão tendo uma nova oportunidade. Aqueles que fizerem bom uso do seu tempo e apresentarem alguma redenção, eles poderão ficar. Alguma mudança verdadeira. Mas aqueles que falharem, então, isso explica muito por que nós estamos vivendo essa balbúrdia toda. É incompreensível que é tão notório o que é certo e o que é errado, e as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado e vão para o lado errado. Quer ver um exemplo? Um só. Um exemplo apolítico. Tá? Quem em sã consciência, aqui no nosso país, pode defender o Hamas? O que eles fizeram? Quem em sã consciência? Ah, não, eu vou descer de parapente com a metralhadora fuzilando quem está num baile. Vou matar todo mundo. Como que o ser humano pode fazer uma coisa dessa? O pior é isso. É ter quem defenda isso. A gente já falou tantas vezes. A árvore boa dá bons frutos. E a má dá maus frutos. A má não dá bons frutos. Está aí os frutos. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Tem alguma coisa boa ali? Não. Lógico que não. E tem quem defenda por quê? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora, quando os interesses são ou muito particulares, para benefício individual, aí até eu entendo, porque muitos vão por esse nicho justamente para se dar bem. É a porta larga, é o jeito de se dar bem facilmente. Tem coisas incompreensíveis. Olha, eu estudei em escola pública e em colégio público. Até hoje eu sei o nome dos professores que eu tive, lembro das aulas deles, lembro das bagunças que a gente fazia, mas lembro também do respeito que tinha por eles. Aí eu vejo de vez em quando uma reportagem nessas universidades aí afora. O que é isso? É uma cracolândia. A universidade é uma cracolândia. E não vou longe, não. Se pegarmos as festinhas que fazem as nossas faculdades aqui de Pouso Alegre, o que acontece nessas festinhas? Jesus. E por que isso? É uma inversão de valores, de cartel, de tudo, né, Valdir? Está tudo invertido. Porque cada um expressa-se na liberdade o que é. Pois é. Ali as pessoas se expressam.
Então, só vai quem quer. Só faz quem quer fazer. Mesma coisa, eu não sou contra, olha só, eu não sou contra de jeito nenhum a carnaval. Não sou contra. De jeito nenhum, adoro carnaval. Pode parecer um contrassenso. Carnaval tem, a gente sabe tudo o que acontece lá. A diferença é o comportamento inadequado que se dá numa festa. Porque pode ser até um batizado. E você, durante uma festa de batizado, você pode fazer as coisas erradas. Então não é a festa, é o comportamento do ser. Você pode divertir, você pode ter seus momentos de lazer, sem problema algum. Mas você vai demonstrar o que é nos seus momentos de liberdade. Bom, fugir do assunto, né? Legal. Está falando em família, foi para carnaval. Chique, tudo a ver. Então vamos ler aqui para a gente voltar um pouquinho. A luta em família é problema fundamental. Aqui que eu parei, né? É problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? A gente quer ser o quê? O arrimo, às vezes um trabalhador emérito da causa do bem, mas no nosso lar a gente é repetente. Né? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Ainda bem que eu sou um mau pregador, né? É aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Nós estamos em processo de aprendizagem. Somos todos voluntários da causa do bem. Não existe ninguém maior que ninguém, apenas aquele que possui alguma coisinha que pode repartir, ou reparte. Essa é a lógica da doutrina. Eu lembro quando eu comecei a frequentar aqui mesmo, sentado aí embaixo, eu olhava as pregações do Paulo já morreu, e do Sr. Juarez, que era o dirigente aqui. Eu achava a coisa mais bela. Eu achava aqueles comentários do Evangelho sensacionais. Antigamente as reuniões espíritas mediúnicas eram abertas, né? Aquelas doutrinações, aquele carinho que se fazia, aquela emoção, eu achava tudo surpreendente. E eu falei, nossa, será que um dia eu vou fazer isso também? Mas não punha na minha cabeça de jeito nenhum que chegaria a um patamar que o Sr. Juarez chegou de um orador como o Paulo, né, que também explanava sobre o Evangelho. Falei, quem sou eu? E com as minhas imperfeições, está eu aqui. Não sou um Paulo, mas pelo menos alguma coisinha a gente consegue passar. Não sou o Juarez, como médium espírita, mas alguma coisinha também consigo contribuir. Então a gente contribui com o que tem. E cada vez que a gente se esmera, a gente melhora. E melhorando, a gente vai se tornando mais útil. Acho que essa é a finalidade da nossa vida. Não querer dar um salto gigantesco de uma vez, mas sim fazer as coisas que você está fazendo por amor, por dedicação. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Olha só, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos.
positivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa, que sabe os problemas e tenta, à medida do possível, conduzir tudo. Toda casa tem a sua zona nevrálgica, né? Toda casa tem. Toda família tem. Aqueles que são a zona nevrálgica. E é ali que tem que ir atuando devagar, de acordo com cada um, e de acordo com cada um de quem ajuda também, né? Que não é assim, não dá também. E isso força-nos a melhorar. É. Encontrar condições de realmente colocar disciplina, entendimento, amor, afeto, tudo mais que necessita. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao ciclo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso ao lamentável desânimo. Ou seja, pessoas que não se encontram no lar, não deu liga com as pessoas do seu núcleo familiar. E é possível que essas pessoas se sintam sozinhas, isoladas no meio dos seus próprios parentes, dos seus próprios afetos. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer das infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. É um assunto amplamente complexo. Amplamente complexo. Algumas pessoas aludem que aquela pessoa que foi eleita para você viver, constituir um lar, você tem que levar até o fim a sua existência com ela. Eu sempre falo nos nossos estudos e eu não acho legal essas considerações engessadas, né? Tem que ser assim e não pode ser diferente. Tem que ser assim, assim e assim. Eu acho que cada vida, cada história tem o seu roteiro, tem os seus porquês e tem que ter a sua escolha. Vou fazer um adendo rapidinho, nós temos 5 minutos aqui para conversar e vou só citar um exemplo. Um casal, 2 casais, tá? Casal lá, João e Maria. Já ouviu falar? João e Maria. João e Maria se casaram, constituindo família. Não põe filho, não põe sogro, não põe sogra, não põe nada. O personagem da história é João e Maria, tá? Só. João e Maria se casaram. João é extremamente apaixonado por Maria. Extremamente. Com o passar dos tempos, Maria viu que não amava João como ela pensava que amasse. Está aí um probleminha grave, né? Ele gosta de amar. Ela viu que foi um equívoco o consórcio. E agora está nesse impasse. Ou vive o resto da vida infeliz, ou separa-se de João, tornando-o infeliz. Pergunta: o
que é o certo a se fazer. Estamos estudando isso no livro Vida e Sexo. Já teve um título do capítulo falando disso. Que aí é uma questão de conversar e ver o que pode ser feito para não causar a infelicidade de um e a felicidade do outro. É conversar, porque isso é uma hipótese que pode acontecer com qualquer casal. Existe uma regra? Não tem regra. É como fala a receita do bolo. Tem uma historinha da receita do bolo. E a receita do bolo, o que serve para ela, a receita dela, não serve para mim. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu nunca sou adepto a. Coisas engessadas. A pessoa só tem que ser assim, pronto. O casamento, no caso do consórcio, o casamento que der certo, vai, Valdir. Vai. Eu e o Martim está casado há 45 anos. É tempo para Bebel. E ele tem a individualidade dele, eu tenho a minha. Certo? Então, deu para ter um casamento desse naipe de tanto tempo. A coisa funcionou. Nem sempre funciona. Vamos fazer outra historinha? Vamos lá. Outro João e outra Maria. João e Maria se encontraram num baile de carnaval. Aquela festona, né? Aquela liberdade toda. E essa liberdade gerou uma gravidez. Dessa gravidez, os tempos eram um pouco mais antigos, ambos foram obrigados a se casar. Casaram-se, a criança nasceu e a vida seguiu. Vamos lá. João, com o passar do tempo, viu em Maria uma desconhecida. Apenas o que atraía ele a ela era a parte física. Maria, a mesma coisa. Via em João um desconhecido. E apenas se davam bem, pensavam em tudo. Só que isso é extremamente desgastante. E essa euforia passa em questão de pouquíssimo tempo. Logo eles viram que nem mais intimamente eles se completavam. Nesse inteirinho da história, eles tinham 22 anos de idade. Pergunta: eles vão levar até o final da vida essa união infeliz? Também acho que não é tão. Tem que conversar e cada um tomou o seu. Pois é, mas os conselhos que se dão por aí é o seguinte: não, Deus deu a cada um a pessoa certa. Deus não deu nada. Nem sempre a pessoa certa. Não, Deus não deu, não, foi escolha. Foi escolha. Você escolheu. E você pode ter se equivocado. Quem sou eu para falar assim, não, separa, constitui outra família? Eu não estou falando nada disso. Eu estou apenas relatando que precisa se pensar em tudo, em consequências. Tudo tem consequência. Mas que adianta também viver uma vida infeliz de 60 anos, por exemplo, juntos e infelizes? Ah, mas tem um filho. Será? Cada um tem a sua história. Errar e acertar faz parte da história. Se nós fôssemos presos a conceitos, a nossa liberdade de expressão, nosso livre-arbítrio estaria sendo tolhido. E nesse caso, o que aconteceria? Nós não teríamos merecimento nenhum. Se alguém falasse assim para João e Maria: se vocês levarem até o final da vida em união,
sem se separar, que vocês vão ganhar o reino dos céus. Faz de conta. Qual o merecimento disso? O sofrimento? A renúncia? Será? Então, gente, na nossa vida, pensemos, tudo tem repercussão. O teu pensamento daquele dia pode repercutir no dia que você vai vivenciar, e às vezes no dia que o outro que está contigo vai vivenciar também. Então, se os seus pensamentos influem, imagine as suas atitudes. E se as atitudes são errôneas, você não pode corrigi-las? Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, com toda certeza. Se eu mexer com a pessoa A ou com a pessoa B, o que repercutir nela, o causador sou eu, o responsável sou eu. Sabedores nós temos que ser desses feitos, mas o roteiro é nosso. É nosso. Então, só para fechar o assunto, em questões de família, nós vamos criar o roteiro que viveremos em conjunto. Vamos errar, vamos acertar, vamos sorrir, vamos chorar. No final, só uma coisa vai preponderar: os sucessos, os laços de afeto e de afinidade. Lá no final a gente vai ver que todas as dores, todas as rusgas, todas as pequenas brigas não tiveram valor, mas foram aprendizados. O que fica no final é apenas o sucesso. Isso é evolução. Enquanto nós perdurarmos no erro, damos ênfase à culpa e ao erro, nós vamos estar atrelados naquilo que nos ata à nossa pequenez. Mas à medida que nós entendemos que a partir dos erros nós nos tornamos sabedores da situação, conhecedores de si e do outro e das repercussões das nossas ações nesse meio, a gente vai amadurecendo e, consequentemente, fazendo as escolhas corretas a partir das novas experiências do mundo. Isso chama-se evolução. Por isso tem que ter liberdade, liberdade de ação, liberdade de escolha, liberdade para errar e liberdade para corrigir os seus erros. Isso faz parte da vida. Então, não existe uma regra, existe sim uma rota que chama-se Evangelho. Nem todos nós seguimos essa rota, mas ela está ali. Quando quisermos retornar para a rota, ela está ali. Mas nada impede que nós façamos alguns atalhos e nos percamos. Só que sempre voltamos para essa rota. Tudo é aprendizado. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Uma ótima semana a todos. Muita paz, muita luz, muito amor. Complexo falar de família, fala a verdade.